Apenas um show é um desenho onde qualquer coisa simples, um trabalho, um atraso, um jogo bobo, uma discussão idiota, simplesmente vai lá e se transforma numa batalha interdimensional, com viagem no tempo, com monstros, um cavalo alienígena tendo que passar numa prova de história americana, senão a Terra explode. Enfim, é um desenho louco de forma geral. Mas e se eu falar pra você que existe um episódio que faz exatamente o oposto, que literalmente não acontece nada de sobrenatural? No meio do fandom sempre houve essa dúvida, né? Qual que é o episódio mais normal de apenas um show? E eu tô aqui pra falar do episódio 24 da sexta temporada. Hoje eu vou analisar o episódio e explicar do porquê que ele é o episódio mais normal da série e não tem absolutamente nada de sobrenatural. Podem ficar de boa que vai ter batalha mortal toda semana, ou pelo menos vou tentar. Mas hoje eu acordei com vontade de fazer algo diferente, sabe? Pra ver no que dá. Então deixa o like e bora ver qual que é a desse episódio aí. O episódio A Hora do Almoço começou até que simples. A tropa do parque tava ali, né, unida pra fazer um servicinho ali de finalizar uma quadra, quando o Benson, com a perna ferrada, apareceu e se ofereceu pra pagar um sanduba pra todo mundo. Por sinal, pô, um excelente gerente, eu diria, né, valorizou o esforço dos funcionários. Enfim, ele entregou o cardápio e falou que cada um podia escolher um lanche. E o Mordecai e o Rigby, né, meio ingratos, eu diria, foram lá e simplesmente escolheram um sanduíche de mais ou menos uns 2 metros de comprimento. Enfim, sacanearam com o Benson de graça, mas o que me impressiona é que o Benson foi lá e de fato comprou o sanduba. Ele obviamente ficou meio puto, né, porque o sanduba era bizarramente grande e bizarramente caro, mas pra isso não ficar de graça, o Benson foi lá e meio que forçou eles a comerem, que foi uma punição bem justa, né, afinal, pô, se eles sacanearam o Benson, né, pedindo um lanche gigante, nada mais justo do que eles comerem, né. O Benson foi lá, lançou a braba e falou que se eles não comessem em 1 hora, estariam demitidos. Frase clássica. Eles se sentaram, começaram a comer, enquanto o restante do pessoal do parque finalizava a quadra. E pra passar o tempo, né, afinal, só pra não ficar ali comendo em silêncio, eles começaram a bater um papo, né, a contar as histórias, né, de quando eles tiveram que comer pra caramba e passaram mal. A primeira história que o Mordecai fala é de quando eles tinham 12 anos, né, recém entrando na puberdade, e eles estavam lá assistindo TV na casa do Rigby, assistindo uma série ou filme daquela televisão lá falante com aquele bordão de guardar um lugar pra sobremesa. Enfim, o lance é que logo depois que a série acaba, eles assistem um comercial, né, sobre um cereal que tem como brinde, né, um bonequinho desse personagem aí. Eles obviamente ficaram alucinados, né, afinal eles queriam muito esse brinquedo. E o comercial vai lá e fala, né, que 1 a cada 5 caixas. Então eles vão ao mercado, né, e compram 5 caixas na esperança de ganhar o brinquedinho. Só que quando eles abriram a primeira caixa, chega o pai do Rigby. Por sinal, um péssimo pai e um péssimo ser humano também. Ele fica meio pistola, né, pelo fato das crianças terem comprado, né, 5 caixas de cereal. E como punição, ele simplesmente vai lá e obriga os dois a comerem até não aguentarem mais. Nota-se o quão desprezível era esse cara, mano. Na moral, o Mordecai nem era filho dele, ele foi lá e fez essa sacanagem com o moleque. Mas enfim, eles comem tanto cereal que acabam passando mal e vão parar no hospital e são acordados, né, pelo pessoal da empresa que fabrica o cereal. Eles vão lá, dão um contrato para as crianças assinarem, né, muito possivelmente para não levar processo. Afinal, o cereal é de uma qualidade bem duvidosa. E cedendo aquele desejo, né, que a dupla tinha, eles vão lá e dão um bonequinho para eles. Enfim, eles falam brevemente de algumas outras situações que eles não adentraram aos detalhes, como por exemplo o sundae gigante ou uma banheira de maionese. Maionese, tá? Papo vai, papo vem, o Benson vem e dá uma mijada neles, afinal eles estavam rindo ao invés de comer. E logo em seguida, né, o Rigby vai lá e fala de outra história. Na época da faculdade, né, mais ou menos umas 4 da tarde, o Mordecai chega. Rigby, como sempre, bem vagabundo, né, tava dormindo. Mordecai disse, né, que como é época de prova, ele decidiu pedir uma pizza, como tradição. Afinal, pra ele, né, a gordura da pizza lubrifica o cérebro e ele estuda melhor. Não sei se essa informação é verídica, mas pra mim parece promissor. Enfim, o lance é que logo depois do Mordecai dar essa sugestão, o Rigby vai lá e fala de um desafio, né, onde se eles pedirem uma pizza grande e comerem ela em menos de 1 hora, né, na frente do motoboy, a pizza sairia de graça. Manos, eu tenho certeza que uma galera aí conseguiria dar prejuízo nessa pizzaria. Mas enfim, eles vão lá, pedem a pizza, né, embarcam no desafio da pizzaria. Não tancaram o desafio, né, afinal era muita pizza. E eles ficaram tão debilitados que quase vomitaram e o motoboy foi lá e levou a TV e o videogame
deles como pagamento pela pizza. Que por sinal, que sacanagem, velho. O cara realmente saiu no lucro nisso, porque definitivamente essa pizza não vale mais do que a TV em um videogame. A esse ponto da história, né, o Benson chega pra avisar eles que tem pouco tempo e que tem muito sanduíche, ou seja, eles vão ser demitidos. Ambos já estavam meio debilitados, né, afinal era muito sanduíche, eles não estavam aguentando mais comer, mas o Rigby vai lá e fala, né, que o lance deles ficarem contando histórias meio que alivia a agonia deles de terem que comer tanto sanduíche. O Mordecai diz que já não tem mais histórias e tá querendo desistir, aí o Rigby dá a ideia deles inventarem alguma história. O Mordecai aceita, né, a ideia e eles começam a contar, né, da história da vez onde eles estavam no espaço, em uma nave espacial depois que o planeta Terra explodiu. Embora tecnológica, essa nave não tem muitas condições de alimentar eles bem. Tem só um cubo de nutrição furreca lá que aparentemente não tem um sabor muito bom. Só que no meio do almoço ou janta deles, alguma coisa bate na nave. A nave diz que é necessário remoção manual, ou seja, um deles tem que ir lá fora, e eles decidem decidir no soco quem é que vai lá fora. Obviamente é o Rigby, né, porque o Mordecai sempre ganha no soco. Aí quando o Rigby chega lá fora, ele descobre que era um caminhão transportando um sanduíche. Ele na hora fica alucinado, pega o sanduíche e bota no micro-ondas. Só que quando ele vai lá cortar o sanduíche, né, pra eles dois comerem, o sanduíche do nada dá um tapa na mão dele, simplesmente cria pernas e sai correndo. O Mordecai e o Rigby na maior broca foram lá e correram atrás, e começou uma altíssima perseguição pelo sanduíche. Começou nos corredores da nave, mas do nada o sanduíche simplesmente passa por uma porta, e quando Mordecai e Rigby entram por ela, eles simplesmente saem no parque, né? Eles ficam embasbacados, mas ainda assim continuam perseguindo o Sanduba, que quando entra na casa e o Mordecai e o Rigby entram também, eles simplesmente saem no Alasca, ou no sul, eu não sei, só sei que saem num lugar extremamente gelado. E ainda assim, correndo atrás do sanduíche, eles acabam encurralando ele. Só que o Sanduba, né, mostrando que é muito poderoso também, ele simplesmente vai lá e começa a correr pelas paredes. Eles obviamente vão lá, correm atrás e começam a escorregar, né, quando chegam no topo, e no meio do escorrega simplesmente brota uma cortina vermelha. Não sei da onde, mas brotou, bicho, do nada, do nada. E logo depois deles passarem pela cortina, eles simplesmente saem nos prédios de uma cidade. Obviamente a perseguição não parou por aí, né, eles continuaram correndo atrás do sanduíche. Aí quando finalmente, né, chegaram à borda do prédio e o sanduíche pareceu encurralado de novo, simplesmente brota das nuvens o braço do Benson segurando uma espátula. Ele vai lá, usa ela pra fazer um sanduíche dar um mortal e logo em seguida dá um tapão no Mordecai e no Rigby, derrubando ele do prédio. E quando eles caem, eles simplesmente caem no oceano. É isso aí, não me perguntem o porquê, mas foi isso. Caíram no prédio e caíram no oceano, ok? E afundando no oceano, descobriram que não era o oceano, era o espaço sideral, aonde tinha Saturno, que na verdade não era o Saturno, era o Benson que tava falando pra eles pegarem logo o sanduíche. Logo depois eles chegam ao fundo do oceano e acabam caindo pelos céus a um hospital. Nesse hospital eles encontram o RGB2, que fala que eles têm que se apressar em comerem logo o sanduíche, e logo após ele é atacado pelo sanduíche, né, que manda ele pelos ares, e o sanduíche vai lá e domina o Mordecai. O Rigby, na tentativa de salvar o amigo, vai lá e dá uma mordida nele, que por sinal é a fraqueza do sanduíche, né, ser comestível, e no meio da luta corporal eles acabam caindo do prédio. No meio da queda, o sanduíche meio que começa a se transformar em várias comidas, até finalmente se transformar num sanduíche e eles irem lá e conseguirem comer finalmente o sanduíche. E logo após isso descobrimos que todo esse desafio, todo esse rolo, né, para comer esse sanduba, era apenas um paralelo, né, que eles criaram, né, na historinha deles para eles conseguirem comer o sanduíche do Benson na vida real. E por sinal eles comeram, né, conseguiram manter os empregos. Parabéns, parabéns. E o Benson, né, para parabenizá-los, foi lá e mandou eles darem 50 voltas na quadra, senão eles seriam demitidos. E tinha que ser na hora, entendeu? Sem tempo pra fazer o kill, era pra correr agora. Impressões finais, bem, é um excelente episódio. Uma das coisas mais destacáveis é o fato do Benson ser um excelente chefe. Afinal, se você analisar com olhos adultos, cara, o Benson praticamente não fez nada de errado, bicho. Muito pelo contrário, sabe? Ele chegou ali na maior humildade, falando que ia pagar um lanche pra todo mundo, tá ligado? Tipo assim, o que custava o Mordecai e o Rigby ir lá e só apreciarem o gesto, sabe? Pedir um lanche normal. Mas não, eles queriam sacanear e foram sacaneados, então digamos que foi bem feito. Voltando ao tema do vídeo, que é o fato do episódio não ser bizarro, é perceptível que sim, cara,
cara, absolutamente todos os elementos sobrenaturais, né, tanto da perseguição contra o sanduíche, simplesmente não existia, né? Foram simplesmente histórias que o Mordecai e o Rigby contaram. E convenhamos que todas as histórias que eles contaram foram críveis, né? Só a última história, né, que eles mesmos falaram que estavam inventando, que foi absurda. Ou seja, é um episódio que teve literalmente zero de elementos sobrenaturais. Tipo assim, esse episódio se resume a basicamente eles comendo um sanduíche e passando mal, simples assim. Enfim, espero que vocês tenham gostado, foi divertido rever esse episódio, principalmente desse desenho maravilhoso. E é o que nós temos pra hoje, então vai lá e deixa o seu like.